O Evangelho desse domingo 30 do tempo comum nos traz a palavra do fariseu e de cobrador do imposto. Ainda o Evangelho verte sobre a oração, nos ensina como orar. No domingo passado Jesus nos ensinava a orar sem cessar e hoje como orar, qual a oração que agrada a Deus. O trecho é tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. E lemos, porque Jesus é muito claro sobre o sentido da parábola, que coloca logo no começo, dizendo que contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. A tradução literal seria nadificavam os outros, tornavam os outros como nada, consideravam os outros como nada. E diz Jesus, 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, outro cobrador de imposto. Então temos 2 personagens. O fariseu de pé rezava assim seu íntimo. Oh Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficava à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eis que Jesus nos ensina como orar. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. É impressionante como Jesus é atento observador de tantos detalhes que expressam, porém, a atitude do nosso coração. E como dissemos no começo, Jesus conta esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. É uma pegadinha psicológica, sabe por quê? Porque provavelmente, enquanto você lê este Evangelho, pode pensar, ainda bem que eu não sou como este fariseu. Esta é a percepção que pode nos ajudar a entender que precisamos entrar num processo de contínua conversão, pois se por acaso passasse na minha mente este pensamento, significa que exatamente como o fariseu estou julgando os outros e me acho melhor do que alguém. Então, de fato, temos 3 personagens na parábola, o fariseu, o publicano e a terceira personagem qual é? O leitor, eu que sou convidado a converter-me, entender que se a conversão não for o compromisso de cada dia, será o arrependimento da eternidade. Atenção então a cada detalhe, vamos ver, personagem por personagem. Primeiramente o fariseu. O fariseu não era uma pessoa sem estima, pelo contrário, às vezes nós temos uma percepção errada porque por causa do Evangelho, por causa desta observação, desta capacidade crítica que Jesus nos convida a ter, podemos ter uma ideia errada. De fato, os fariseus eram muito estimados, eram muito amados pelo povo, porque eram pessoas coerentes e pessoas muito honestas. Fazia tudo o que a lei prescrevia, até mais do que a lei. Por exemplo, este fariseu fala que jejua 2 vezes por semana. O jejum era prescrito 1 vez por ano, no Yom Kippur. E os religiosos, aqueles que buscavam um caminho de perfeição, também costumavam jejuar na 4ª e na 6ª. Ele paga o dízimo não só daquilo que ganha, mas de toda a sua economia, também daquilo que compra, que não seria prescrito pela lei. Então, praticamente um homem que vive seriamente e radicalmente a própria fé, porque então não é escutado. Aqui são as atitudes que nós temos que avaliar da nossa vida espiritual. Primeiro, ele rezava entre si. Interessante. Ele não ora perante Deus, ele olha para si mesmo, rezava assim no seu íntimo. Agradece a Deus, mas porque ele é, porque ele não é, porque ele faz, porque ele não faz. O centro da sua oração é o próprio eu. Ele ainda, é interessantíssimo neste trecho, julga os outros, porque ele se acha melhor do que os outros. E é interessante entender que toda a inveja cria violência. Foi a comparação entre Caim e Abel
que levou Caim a matar o irmão Abel. Não podemos nunca comparar-nos. A comparação, o julgamento, o considerar-nos de um lado ou do outro, a partir da vida dos outros, é algo que realmente entristece o coração do Pai. Porque o Pai deseja que sejamos sempre filhos únicos, que nos sentimos perante Ele como responsáveis da nossa vida e não como pessoas que julgam e controlam e verificam a vida dos outros. E por isso, esta palavra, Jesus disse, não julgais para não ser julgados. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, encontramos este preceito. Por quê? Na verdade, a tradução certa é parai de julgar, porque de fato nós continuamente, até sem perceber, estamos julgando os outros. O Senhor então nos alerta e nos convida a um caminho de conversão, parar de julgar, olharmos na frente de Deus e não olhar a vida dos outros. Ainda uma terceira atitude do Evangelho que revela um pouco o coração deste fariseu. Ele despreza, nadifica os outros, considera os outros como nada. Ele não ama, ele julga, ele considera os outros como pessoas sem valor. Enquanto, por causa de cada um dos nossos irmãos, especialmente dos pecadores, Jesus veio e derramou seu sangue. Cada homem é precioso para Deus. E vendo um pecador, o nosso desejo tem que ser aquele de dar a vida para ele, não descartar ele da nossa vida. Mais uma atitude, não se relaciona com Deus, contempla a si mesmo e coloca na frente de Deus os seus atos. O que significa isso? Trata Deus como prostituta, porque de alguma forma ele acha de precisar merecer o amor do Pai através das suas atitudes e dos seus atos. E este é o grande problema dos homens assim chamados religiosos. No fundo, quando um ateu renuncia ou recusa a religião, está recusando esta falsa imagem de Deus que nós colocamos às vezes sem perceber. Quer dizer, apresentamos Deus como um Deus mau que vai me condenar, que vai me levar para o inferno e que então eu preciso tornar bom e favorável a mim através de atos, através de gestos, através de uma vida correta. Mas esta não é a verdade. Deus veio para os pecadores. Nós não apresentamos um Deus misericordioso, mas, repito, um Deus que sem perceber apresentamos como aquele que pede o nosso esforço para que sejamos perfeitos. Nosso Deus é Pai, não é juiz. Ainda uma atitude do fariseu, não se relaciona com os irmãos, não se relaciona com Deus, fica de pé orgulhoso. É impressionante, porque o verdadeiro pecado é sermos autorreferenciais, como diz frequentemente o Papa Francisco. Pensar que não preciso de Deus porque me justifico com as minhas boas ações, não preciso dos irmãos, que não valem nada. Me sinto justo e não justificado. Evario Pontico, um dos padres da igreja, dizia que a raiz de toda a ira está em considerar-se justos. Parece uma contradição, mas explicamos. Paulo, por exemplo, até que se sentia justo, ele justiçava os outros, perseguia a igreja. Só quando se reconheceu pecador, ele justificava e se comovia perante o sofrimento dos irmãos que viviam no pecado, na ignorância, e sentia o desejo de tornar-se tudo para todos, para levar, de qualquer forma, alguém para Cristo. De fato, Jesus foi condenado à morte pelos justos. É a pessoa que se sente justo que acaba, sem perceber, justiçando os demais. E vivemos numa competição. Para sentirmos bons, precisamos perceber que os outros não valem nada. Precisamos olhar os outros com desprezo, ver os defeitos dos outros. E quantas vezes caímos nesta tentação sem perceber? Mais uma vez. Esse trecho nos ajuda a uma leitura psicológica bem atenta, cuidadosa da nossa vida, para que possamos realmente caminhar rumo a Deus. Uma vez um jovem me perguntou, como saber se estou na graça? Eu respondi, basta que você se sinta pecador. De fato, parece um paradoxo, mas é assim.
De fato, a pessoa que vive a santidade sente sempre o desejo de dar mais, de amar mais, de orar melhor, de ser mais generoso com os outros. E a pessoa que se acomoda nas suas obras justas, pelo contrário, julga os demais. Vamos ver então a segunda personagem, o cobrador de imposto. Ele expressa humildade, ele reconhece a própria miséria. É interessante porque em Romanos 8 nós lemos que o Espírito Santo socorre exatamente a nossa fraqueza. Primeiro, fica à distância, não se sente digno nem de entrar na presença do Senhor. Eu sempre lembro de uma prostituta que não tinha coragem de entrar na igreja, ficava fora da igreja e no momento de cura ela foi alcançada pela graça, porque o Senhor veio para os pecadores. Segundo, não se atreva nem a levantar os olhos para o céu. Terceiro, bate no peito. Isso expressa o desejo de quebrantar o coração, de pedir um coração novo. Lembra bem de perto o Salmo 51, piedade de mim, Deus, conforme a tua misericórdia, por tua infinita compaixão apaga minha culpa, lava-me completamente os meus pecados, purifica-me de minhas faltas, porque reconheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre na minha frente contra ti que eu pequei. Quantas vezes nós queremos justificar os nossos pecados por causa dos traumas que vivemos? Não, eu pequei, eu preciso de conversão. Quarto, dizia, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. A mesma oração que escutamos do cego de Jericó, dos leprosos, porque esta oração é a verdadeira oração, a oração do peregrino russo. Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim que sou pecador. Quinto ponto, não se compara, se entrega na verdade do seu ser. Interessante que os padres da igreja dizem que quem reconhece seu pecado é maior de quem ressuscita os mortos. Este é o verdadeiro milagre da vida espiritual. E ainda dizem, raiz de todos os males é que ninguém acusa a si mesmo. Quem reconhece a sua miséria, invoca a misericórdia. Quem não se justifica é justificado pelo sangue de Cristo. As pessoas podem olhar melhor depois do fracasso, muitas vezes a própria vida, e depois do fracasso podem caminhar com mais força, com mais graça na presença do Senhor. Por isso, muitas vezes nós escutamos dizer, não jogar fora nada da tua vida, às vezes lá onde o pecado te alcançou, é que a graça pode sair, onde tem a tua ferida, pode ter a fonte da graça de um tempo novo de conversão. É por isso que na primeira leitura do Eclesiástico 35 nós lemos a pressa do Mindi atravessa as nuvens, e o refrão do Salmo deste domingo, o Salmo 33, diz, o pobre clama a Deus, ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Esta é a verdadeira oração. Como dizia Francisco, quem sou eu, Senhor? Quem és tu? Eu sou pecado, tu és misericórdia. E por isso, o nosso irmão, cobrador de imposto, pecador público, volta justificado e diz assim, volta em casa, como dizer, volta à casa do Pai. O outro afunda no nada, não se fala de uma casa, é um homem sem relação, é um homem que afunda no seu isolamento, na sua solidão. E agora a terceira personagem, eu, você. Nos reconhecemos nas duas personagens, cada um de nós vive um pouco a postura do cobrador de imposto e muitas vezes a postura do fariseu. E por isso, como diz São Paulo na segunda leitura, precisamos combater o bom combate, completar a corrida, até que temos vida a guardar a fé, que significa aderir a Cristo crucificado e não justificar-me por causa das minhas obras. Preciso medir-me não perante os outros ou perante mim mesmo, preciso medir-me perante a cruz de Cristo. Pois é aí, perante a cruz de Cristo, que não me justifico mais, mas deixo que o Senhor me justifique pelo seu sangue. Muito bonito, nesses dias encontrei alguns padres que perderam o sacerdócio por causa de crise, de dificuldade. Eu fiquei contemplando neles uma humildade tão profunda, um desejo tão profundo de Deus, um arrependimento tão grande que percebi que o Senhor realmente os escolheu para que outros padres que não viveram nesta humilhação, que não viveram neste fracasso, possam voltar-se a Deus, e eles agora estão se colocando ao serviço do Senhor para ajudar sacerdotes em crise,
para que esses sacerdotes entendam a graça do ministério que receberam. O Senhor sempre transforma a nossa ferida em fonte de graça. Que o Senhor nos dê a graça de não julgar ninguém, mas de entrar cada vez mais profundamente num caminho de conversão, de purificação. Que o sangue de Cristo nos justifique na medida em que nos reconhecemos pecadores necessitados da sua misericórdia e da misericórdia dos irmãos. Deixa então que o Senhor transforme toda a tua miséria em fonte de misericórdia para os outros. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê paz. Um bom domingo para todos.